Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, atuo com acessibilidade, tenho uma empresa que trabalha exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E nessa live de hoje, nesse feriado, 15 de novembro, chuvinha, bom para ficar na cama ali, né, gente? O dia da preguicinha, mas estamos aqui para trazer o melhor da acessibilidade para todos vocês. E hoje vamos continuar respondendo às perguntas dos participantes do meu último evento gratuito, que foi o curso gratuito de acessibilidade na prática, que aconteceu no mês de setembro, e lá eu fiz uma promessa aos participantes, que essa promessa está assim, se alongando para ser concluída o seu atendimento, seu cumprimento dessa promessa. Que eu respondi, eu prometi aos participantes que eu responderia a todas as perguntas que fossem enviadas por meio de uma pesquisa, que eles poderiam responder lá durante o evento. Então, como eu disse que responderia, aqui estou eu respondendo as perguntas. Então, se você participou, se a sua pergunta ainda não foi respondida, as lives estão todas identificadas lá, respondendo aos participantes, ela ainda será respondida, porque eu responderei a todas as perguntas conforme prometido, tá bom? E tá até terminando. Eu acho que hoje, talvez a próxima ali, já foram, acho que essa é a 10ª live já, foi muita pergunta mesmo. Então, assim, nem sei se eu prometo isso mais, porque, nossa senhora, é muita pergunta mesmo. Mas vamos lá, continuando aqui, ó. A próxima pergunta que tem aqui é: como captar clientes? Como que funciona isso, gente? A demanda por acessibilidade, ela é existente e ela grita, pelo menos para mim aqui, porque como eu já atuo com acessibilidade há muitos anos, eu não sei, eu acho que as pessoas meio que já têm, eu acho que já fica registrado ali que, como eu disponho desse trabalho há muito tempo, as pessoas já buscam os meus serviços por meio de indicação, porque eu já atendi a muitos clientes. Agora, uma pessoa que esteja iniciando e queira atuar com acessibilidade, ela deve entender algumas coisas. Primeiro, que a demanda é muito grande, a demanda é crescente, porque todos os espaços precisam atender a requisitos de acessibilidade, todos os espaços de uso público e de uso coletivo, e os privados, áreas de uso comum, precisam necessariamente atender a requisitos de acessibilidade. Além de toda a infraestrutura urbana, e isso falando de acessibilidade arquitetônica, tá bom, gente? Porque existem outros tipos de acessibilidade também. Esse perfil aqui é mais para tratar da parte da acessibilidade arquitetônica. Agora, se você gostaria de captar clientes, primeiro você precisa se capacitar, precisa entender as maneiras que você pretende atuar no mercado e precisa divulgar que você está fazendo aquilo. Atualmente, existem muitas formas de divulgação e a internet tem muitas ferramentas que vão trazer os clientes, tá? Então, para mim, isso ficou muito claro em uma época que eu me dispus, eu criei toda a estrutura para poder oferecer os serviços e os produtos em acessibilidade lá no começo. É tudo meio, a gente não sabe muito bem como que vai ser. Eu vim da CLT, quando eu abri a empresa, eu tinha vindo da CLT, então essa questão do empreendedorismo também era algo novo para mim, e eu tinha essas mesmas dúvidas, tá? Agora, o que eu sei é que quando você se dispõe a oferecer esse tipo de soluções no mercado, os clientes vão aparecer. Mas a gente precisa ter uma estrutura para receber esses clientes, para receber essa demanda, para ter a possibilidade de oferecer os serviços, como, por exemplo, você tem que abrir um CNPJ, ou então pensar que você pode fazer pelo seu CPF mesmo, porém você vai ter algumas barreiras se você não tem uma estrutura com o CNPJ, vai te abrir portas. Será mais fácil de você atender os clientes com o CNPJ, podendo emitir as notas fiscais, certo? Mas
O serviço de captação, ele pode ser feito pela internet, você pode divulgar que você está oferecendo esses serviços em acessibilidade nas suas redes também, fazer esse serviço de divulgação e de alguma forma mostrar para as pessoas que você está se capacitando ou já está capacitado para atuar com acessibilidade e abrir a sua boca, resumindo, abrir a boca, falar que você está atuando com isso, que a demanda naturalmente vai aparecer. Então, se você é um profissional, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, que pretende atuar com acessibilidade, você já está basicamente inserido em um meio que existem muitos outros profissionais com os quais você pode se comunicar e falar que você está se especializando ou já se especializou em acessibilidade. Entendeu? Mostrar conteúdos de acessibilidade, não obrigatoriamente, mas você pode anunciar na internet, anunciar no Google, anunciar no Instagram, certo? Que você está oferecendo esse tipo de produto e serviço. E uma coisa que vai ajudar muito também a captar clientes é quando você tiver a oportunidade de elaborar, de ser contratado para um projeto ou para um serviço em acessibilidade, você fazer um serviço de excelência, porque o resultado do seu trabalho também vai vender aquele seu trabalho para outros clientes. Então, quando você desenvolve um trabalho com qualidade, querendo de fato levar a acessibilidade, ter essa consciência de como que funciona a acessibilidade em projetos, em espaços, em edificações, aquilo vai acabar sendo uma propaganda positiva do seu trabalho também e vai acabar trazendo novos clientes, tá bom? Mas basicamente seria isso, você preparar uma estrutura, você ter um trabalho de divulgação tanto na internet quanto em outros meios também é possível e realizar um bom trabalho que aquilo vai acabar atraindo novos clientes. É assim que você vai conseguir captar muitos clientes para serviços em acessibilidade que tem uma demanda tão grande e tão crescente, tá bom? Continuando aqui, ó, próxima pergunta. Como fazer um projeto? Tem algo com todas as normas necessárias? Como conseguiu sintetizar tudo? Foi uma pergunta de uma pessoa que mandou aqui, ó. Então, eu não sei qual a sua formação, mas projetos têm algumas possibilidades. Você pode ser um profissional que atua com acessibilidade nos seus próprios projetos. Você já é um projetista, já é um arquiteto, é um engenheiro que projeta ali e precisa atender aos requisitos de acessibilidade nos seus próprios projetos. Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Leda, bom dia. Luciano Baixinho, bom dia. Tá aí todo dia, né, Luciano? Tudo bem com você? Noel Éder entrou também. Eu tô aqui, eu começo a falar do conteúdo aqui, gente, eu esqueço na vida, me perdoem. Tá bom? Mas bom dia para vocês que estão aqui me acompanhando, tá bom? Prazer ter vocês aqui. Continuando aqui com a pergunta. Como fazer projeto? Tem algo com todas as normas necessárias e como conseguiu sintetizar tudo? Vamos lá. Um projeto, como eu ia dizendo, você pode considerar que você está projetando um espaço ou uma edificação e precisa atender aos requisitos de acessibilidade, então a acessibilidade entra dessa forma, ou pode ser que você esteja fazendo um projeto específico de acessibilidade, seja para uma edificação existente ou para um colega que está projetando e não sabe muito bem como que funciona essa questão da acessibilidade. Agora, para você fazer um projeto de acessibilidade, um projeto bem feito, e é um conceito que eu vou trazer aqui, ó, tá aqui, ó. Tem algo com todas as normas necessárias e como conseguiu sintetizar, eu vou falar uma coisa aqui que vai responder a muito dessas dúvidas aqui, que é basicamente como que eu cheguei no meu método. O meu método é o mapa da acessibilidade. E o mapa da acessibilidade é uma maneira que você vai conseguir trabalhar a acessibilidade de qualquer espaço ou edificação, tornar qualquer espaço ou edificação acessível. E eu consegui chegar nesse método como? Estudando bastante, aplicando bastante os conceitos da acessibilidade que estão no referencial técnico, que são as leis e as normas, e trabalhando uma coisa principal que não fala em lugar nenhum, que é a minha percepção. A minha percepção dos espaços, das edificações com relação aos requisitos de acessibilidade. E como que é isso? Como que a gente trabalha a percepção e consegue trabalhar a acessibilidade de uma maneira muito mais fácil, muito mais natural. Gente, eu desliguei a impressora aqui, a impressora não desligou.
Agora desligou. Como que você vai conseguir trabalhar a acessibilidade de uma maneira muito mais fácil e muito mais natural? Quando você trabalha a sua percepção, quando você começa a olhar para os espaços que você está projetando ou para os espaços que você pretende adequar, pensando na experiência que aquele espaço vai proporcionar aos seus usuários. Então, cada espaço é único, cada projeto é único, cada edificação é única e cada um vai ter a sua característica de utilização que a gente deve observar para trabalhar essa percepção. Esse meu método, que é o mapa da acessibilidade, ele tem 3 premissas principais. Eu vou falar delas para vocês aqui e vocês vão entender como que isso vai ficar muito mais fácil. A primeira delas é a dinâmica de utilização do espaço. O que é a dinâmica de utilização do espaço? É você sair do automático quando você faz as suas atividades diárias aí e pensar quais são todas as microetapas que você realiza ao utilizar um espaço ou uma edificação. Pô, vou dar exemplo de um banco. Você vai ao banco. Como é que você faz para ir ao banco? Você chega na agência, você vai fazer o quê? Você vai se dirigir ao caixa eletrônico, depois você vai precisar entrar e lá no caixa, vai precisar passar por uma porta giratória, vai ter algum local de espera. Então, desde o momento que você chegou ali, na porta do banco, você tem que pensar quais são as ações que as pessoas tomariam naquele espaço com aquelas características. Então você pensa assim, não, ok, eu vim aqui para tirar um dinheiro, então eu vou aqui me dirigir até o caixa eletrônico, vou utilizar a máquina aqui e vou fazer o que eu vim fazer aqui, beleza. Ou então não, eu vim aqui porque eu preciso resolver algum problema com o gerente, então eu vou chegar aqui na porta do banco e daqui eu vou fazer o quê? Para onde que eu vou? Eu preciso acessar a parte interna do banco. Então eu vou me dirigir ao quê? À porta giratória? Antes da porta giratória eu preciso deixar os meus pertences que têm elementos metálicos naquele lugarzinho para conseguir passar pela porta giratória, tem esses elementos de segurança. Ok, passei pela porta giratória, já estou dentro. Como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ir até a gerência? Onde que é a gerência? Tem algum local de espera? Como que funciona esse local de espera? Onde que ele é? Entendeu? Então, todas essas microações você deve pensar. Isso é a dinâmica de utilização do espaço, a gente pensar em todas essas microações. A segunda premissa desse método é um exercício de empatia. A partir do momento que você foi lá e já entendeu as pequenas ações que você vai tomar para utilizar, para interagir com aquele espaço, você tem que pensar que todas aquelas microações devem ser realizadas por pessoas com diferentes capacidades. Então, ok, eu tenho que acessar aqui o caixa eletrônico. E se eu não enxergasse? Como é que eu vou fazer isso? E se eu sou uma pessoa em cadeira de rodas? E se eu sou uma pessoa com mobilidade reduzida? Se eu sou uma pessoa de baixa estatura? Se eu sou uma pessoa muito alta? Se eu sou uma pessoa, entendeu? Uma pessoa obesa? Então você tem que pensar em todas essas microações, como que todas as pessoas vão conseguir realizar aquelas ações, considerando as suas capacidades ou considerando as suas deficiências. Aí, só nesses 2 passos, você já vai ter uma pista muito forte se aquele espaço atende a requisitos de acessibilidade ou não, entendeu? Então, assim, a gente tem uma experiência ao utilizar os espaços. E a nossa experiência já está estabelecida ali. Então, quando a gente faz esse tipo de exercício que eu mencionei para vocês, a gente, como eu disse, sai do automático e começa a perceber como que ações que às vezes são muito simples e muito tranquilas, naturais para nós, podem ser extremamente difíceis para pessoas que têm outras capacidades ou pessoas que têm algum tipo de deficiência. Entendeu? Então aí você já vai conseguir ter uma pista se aquele espaço é acessível ou não é. A partir dessa observação, dessa percepção, que é um treinamento, quando você começa a entender isso, todo lugar que você chega, você vai treinando. Você saiu na rua, andou na calçada, fala, nossa, isso aqui se fosse uma pessoa em cadeira de rodas não conseguiria passar. Não, e se fosse um cego, com esse tanto de obstáculo aqui, como é que seria isso? Se é uma pessoa com mobilidade reduzida, com baixa visão. Então você vai fazendo esse tipo de exercício e vai interiorizando esse conceito. E isso é o que vai ajudar você a trabalhar a acessibilidade de uma maneira muito mais fácil, muito mais natural, certo? E quando você já tem esse tipo de percepção, desses 2 passos, eu vou falar da terceira premissa aqui agora, que vai ser o quê?
o domínio do referencial técnico, o embasamento técnico. Então, quando você conseguiu já perceber, não, aqui tem algum problema, pode ser que uma pessoa com deficiência visual não consiga fazer essa ou essa microação aqui dentro desse espaço. Então, as normas e a legislação, elas vão conter como que você vai resolver cada uma daquelas questões que você identificou como falta de acessibilidade, você vai entender, vai te dar a referência de como que você vai resolver aquilo ali tecnicamente. Então, o referencial técnico, ele vai ter lá todas as especificações e traz de maneira muito minuciosa tudo que você precisa fazer para adequar espaços, edificações e para tornar o seu projeto acessível. Então, você vai no referencial técnico e vai saber, não, isso aqui, para eu resolver essa questão de a pessoa chegar, se deslocar até o caixa eletrônico, se eu não tenho nenhum outro tipo de referência, eu tenho que dar uma referência aqui, que vai ser o piso tátil. Tecnicamente, como que esse piso tátil tem que ser? Ele tem aquelas características indicadas na norma. Ele tem que ter aquele tamanho mínimo de 25 por 25, entre 25 e 40 de largura. Ele tem uma configuração tal que eu sei onde que eu vou ter mudança de direção, onde que eu vou ter o piso tátil direcional para utilizar o equipamento, onde que eu vou ter o piso tátil para poder delimitar ali um objeto suspenso. Então, você vai recorrer à legislação e às normas para dar essas soluções tecnicamente embasado, que é o como que você vai resolver aquelas questões. Mas toda essa parte de percepção, de entender a utilização do espaço por todas as pessoas, é que de fato vai fazer você perceber o espaço de outra maneira e trabalhar a acessibilidade de uma maneira mais fácil, pensando na experiência das pessoas naqueles espaços ou naquelas edificações. E isso responde aqui a sua primeira pergunta, como fazer um projeto? Um projeto você vai na mesma linha ali, né? Se você está projetando, você vai perceber aquilo que você está projetando, aquele espaço que você está concebendo ali, e vai entender como que os elementos que você vai colocar dentro da acessibilidade arquitetônica para possibilitar que todas as pessoas possam interagir e utilizar aquele espaço que você está projetando. Ok? E aqui, tem algo com todas as normas necessárias? Sim, tem sim. Eu tenho um treinamento, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, que de vez em quando, né, eu abro inscrições para novos alunos, não está tendo a possibilidade agora. Mas existe o meu treinamento que eu sintetizo toda essa informação, eu tento trazer toda essa questão prática e trago mesmo ensinando, é assim, assado na norma, os itens quais que são, para trabalhar toda a edificação, desde a experiência na calçada até a utilização dos elementos no interior daquele espaço, daquela edificação, e é tudo sintetizado lá. E eu tenho também os meus eventos gratuitos, no próprio curso gratuito de acessibilidade na prática, que foi dado em setembro, que eu estou respondendo as perguntas dos participantes aqui nessa live, eu dei lá, tem algo com todas as normas... Tem algo com todas as normas necessárias? A segunda aula desse curso gratuito, eu fui lá falando quais eram as principais leis e normas para trabalhar a acessibilidade e como que você utiliza esse referencial. Então, se você mandou essa pergunta, provavelmente você participou do evento e provavelmente você assistiu a aula 2, onde eu falei tudo isso. Foi um conteúdo assim muito denso e eu espero de fato que todos vocês tenham aprendido essa questão da acessibilidade, porque não basta você saber qual é o referencial. Existem algumas nuances que você precisa entender em como trabalhar esse referencial para você não ter problemas. Entender, tem a legislação, tem a norma, eu tenho assuntos conflitantes dentro do mesmo referencial, como que eu vou tratar isso? Então, isso tudo eu passei lá no evento e isso tudo também eu falo no meu treinamento, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, lá para os meus alunos, tá bom? Existem outras pessoas que fazem treinamento em acessibilidade e eu ensino principalmente também as pessoas a utilizarem, não assim, eu tenho aqui um material onde eu reuni todo o referencial técnico para você conseguir estudar. Não, eu não faço isso. Eu incentivo que as pessoas utilizem a fonte primária, as leis e as normas, aprenda a trabalhar com as normas, aprenda a trabalhar com a legislação, que são documentos que passam por alterações a todo tempo. Então, se você aprende de fato a trabalhar com o referencial técnico primário, você se torna um profissional livre, porque qualquer alteração que tenha, você vai entender, você vai já saber, pelo fato de você ter adquirido familiaridade com a norma e com a legislação, o que mudou ali, entendeu? E não vai ficar refém, às vezes, de um treinamento, de ter alguém sempre te falando alguma coisa. Você vai conseguir saber como trabalhar com o referencial técnico,
tá bom? E foi assim que eu consegui sintetizar tudo. Eu consegui sintetizar tudo nesse método, que é a terceira pergunta dessa pergunta aqui, eu sintetizei tudo depois de muito estudo, muito trabalho, muita aplicação prática, muita disposição em querer de fato entender como que aquilo funcionava para poder entregar resultados para os clientes e para a sociedade como um todo, de ter espaços cada vez mais acessíveis de acordo com o referencial técnico e não só para ficar de acordo com o referencial técnico, porque o referencial técnico ele está lastreado na vivência de pessoas com deficiência, que, na maior parte das vezes, é uma vivência que é diferente da vivência da maioria das pessoas. Então, tem muitas coisas que estão lá nas normas e nas leis que a gente, às vezes, se questiona, mas por que isso aqui? Já teve pergunta aqui, por que tem essa rampa com essa inclinação tão suave? Fica uma rampa enorme. Então, esse tipo de indicação que existe lá está lastreado na vivência de pessoas com deficiência que têm algumas particularidades, algumas especificidades que às vezes não estão muito claras para nós. E que eu fui percebendo isso também, muitas das vezes, vivendo muitas situações de falta de acessibilidade com a minha filha aqui, com a Laurinha, que é uma pessoa com deficiência. Ela tem deficiência motora, ela tem deficiência cognitiva, auditiva, visual. Então eu ia vendo as questões, a questão visual, como que aquilo seria, a questão auditiva, a questão motora, que é uma coisa que salta mais aos olhos. Então passando por essas situações, estudando o referencial técnico, eu consegui ir desenvolvendo essa maneira e cheguei a um ponto que eu precisaria passar isso, mostrar isso para outros profissionais também, para que conseguissem trabalhar a acessibilidade com certa facilidade, certo? Mas o caminho é esse, existe um método, eu tenho um treinamento, caso você se interesse, de tempos em tempos eu abro inscrições para novos alunos, mas buscar a informação e querer fazer do jeito certo já é um caminho assim, já é meio caminho andado, como a gente fala aqui em Minas, né? É meio caminho andado já. Então se você está nesse caminho aí, eu só tenho a agradecer, porque, né? É algo que, de fato, eu acredito na relevância que tem nas vidas de muitas pessoas, e não só pessoas com deficiência, que a acessibilidade não é somente para pessoas com deficiências, é para todas as pessoas, e você traz um impacto positivo tanto nos usuários das edificações, quanto nos responsáveis pelas edificações, que precisam encontrar profissionais qualificados para trabalhar questões de acessibilidade, e você traz resultados também para nós profissionais, que quanto mais a gente detém e domina esse tipo de informação, a gente consegue passar isso para frente com mais qualidade, de maneira efetiva e definitiva. Porque acontece muito, você vai lá, chega num espaço que às vezes já tem elementos de acessibilidade e que não estão instalados ou especificados de acordo com o referencial técnico. E acaba gerando retrabalho, um desgaste muito grande para toda essa cadeia da acessibilidade, tanto para usuários, quanto para responsáveis pelos espaços, quanto para profissionais também, tá bom? Então, seguindo aqui com a próxima pergunta. Deve ser como, né? Fazer um projeto bem completo para acessibilidade. Como fazer um projeto bem completo para acessibilidade e o que não posso esquecer. Essas duas perguntas, dentro dessa outra pergunta aqui, eu acho que tem muito a ver com o que eu acabei de falar a respeito de você conseguir trabalhar esse tipo de percepção do espaço em como as pessoas vão utilizar. Então, não vou me repetir aqui, mas dessa forma, você, com essas três premissas, que é considerando dinâmica de utilização do espaço, exercício de empatia, que é você tentar se colocar no lugar das outras pessoas para entender como será a experiência delas naquele espaço ou naquela edificação, e dominando o referencial técnico, você com certeza não vai se esquecer de nada, que você vai sair da letra fria da norma, você vai sair da regra, só olha, a regra fala isso aqui, e você vai trabalhar a percepção e a utilização do espaço pelos usuários. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer um projeto completo, né? Desde que você também domine o referencial técnico para entender exatamente quais são os elementos que você vai precisar implementar ali para garantir a acessibilidade dos espaços e das edificações, tá bom? Um projeto meu que não posso esquecer, você não pode esquecer nunca dos usuários, as pessoas que vão utilizar os espaços e as edificações. Se você estiver com a cabeça na utilização do espaço, nos usuários, com certeza você vai conseguir fazer um projeto com a qualidade esperada, sem esquecer de nenhum item ali de acessibilidade, tá bom? Avançando aqui,
Deixa eu ver o que não posso esquecer. Como devo me comportar para oferecer um atendimento de excelência às pessoas com necessidades especiais? Olha, eu não sei aqui se é um profissional, se é um dono de espaço que está perguntando isso aqui, mas um atendimento de excelência às pessoas com necessidades especiais, primeiro deixa eu só pontuar aqui que esse termo pessoas com necessidades especiais, ele não deve ser utilizado. O termo correto é pessoa com deficiência. Pode falar, utilizar sem medo, que o termo correto é esse, pessoa com deficiência. São pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pode falar sem medo, tá bom? Agora, você, para trabalhar, para tratar, para dar um atendimento de excelência às pessoas com deficiência, você deve pensar, na verdade, em como dar um atendimento de excelência para as pessoas. Pessoas com deficiência são pessoas que têm algum tipo de necessidade ou algum tipo de habilidade que vai ser diferente do seu. Mas o que eu digo é que você deve tratar aquela situação com o máximo de naturalidade possível. Você deve querer atender esse tipo de público com a mesma qualidade que você atende uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, porque pessoas são pessoas. Então, quando você consegue buscar trazer esse tipo de qualidade para todas as pessoas, você vai acabar englobando também pessoas que têm algum tipo de deficiência. E você vai trazer esse tipo de excelência como? Uma maneira de você fazer isso é trabalhando a acessibilidade aí do seu espaço, da sua edificação. É garantindo que você vai conseguir atender, pelo menos ao que está lá no referencial técnico, no que diz respeito à acessibilidade. Então, quando uma pessoa com deficiência chega em um espaço que tem os elementos de acessibilidade e que eles estão implementados da maneira correta, ou seja, de acordo com o referencial técnico, já é uma maneira de inclusão e as pessoas já se sentem acolhidas. Eu, quando chego em algum lugar com a Laurinha, que já tem o sanitário acessível, que tem ali a possibilidade, que eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade com ela, que tem as rampas, que estão da maneira adequada, gente, já é assim. É muito gratificante, porque infelizmente, o natural, o normal, é eu já ir em algum lugar com ela, já pensando que não tem acessibilidade. Tá? Então eu já fico pensando como que eu vou fazer para levá-la nos lugares e como que eu vou fazer para atendê-la se ela precisar fazer alguma coisa. São coisas assim muito triviais, como por exemplo, ir ao banheiro. Eu ainda tô com a Laurinha ela tem 14 anos atualmente, eu auxilio quando a gente sai, mas acontece que as premissas da acessibilidade, as principais delas são autonomia e segurança. Então, um espaço acessível é um espaço onde as pessoas conseguem realizar aquelas atividades com autonomia e com segurança, sem a ajuda de ninguém. Pode ser que ela precise de ajuda para fazer uma coisa, pode ser que sim. Isso acontece com qualquer tipo de pessoa, não só pessoa com deficiência. Mas se ela já percebe que aquele espaço está preparado para supri-la naquilo que é um direito dela, não é nenhum favor. Trabalhar a acessibilidade dos espaços não é um favor, não é porque você é bonzinho, não é porque você quer ser socialmente responsável. É uma obrigação legal. Então, quando uma pessoa chega e percebe que existem aqueles elementos de acessibilidade, já é uma maneira de você prestar um atendimento com excelência. E assim, eu estou falando de acessibilidade arquitetônica. Acessibilidade existem também outras nuances. Então você fala, olha, eu quero prestar um atendimento de qualidade. Como seria um atendimento de qualidade para uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de deficiência? Para uma pessoa com deficiência, você vai descobrir isso recebendo essas pessoas da melhor maneira e conversando com as pessoas, sabendo o que é, o que não é. Buscando treinamentos também. Existe treinamento de acessibilidade atitudinal, acessibilidade pedagógica, se for uma instituição de ensino. Existem muitos recursos que você pode trabalhar para fazer com que você consiga comunicar que aquele espaço ali é acessível, é inclusivo e está disposto a trabalhar e receber e tratar as pessoas com excelência que você está mencionando aqui na sua pergunta. Tá? Então, buscar a informação, trabalhar a acessibilidade, buscar treinamentos de acessibilidade atitudinal, não ter medo, conversar com as pessoas, você vai conseguir saber como fazer esse tipo de atendimento. Quais são as dificuldades que as pessoas têm para utilizar o seu espaço, a sua edificação, e se você de fato vai ter, conseguir receber as pessoas com um atendimento de excelência, que é o que você está falando aqui, tá bom? Vou responder só mais uma aqui. E eu achei que ia acabar hoje, gente. Doce ilusão, mas eu acho que na semana que vem eu termino as perguntas aqui, ó.
Cadê? Como devo me comportar para oferecer um atendimento de excelência, né? Que bom que tem pessoas assim que se preocupam em oferecer atendimento de excelência para todas as pessoas, né? Muito bacana essa sua iniciativa. O que mais? Última pergunta aqui, gente. Existem locais aqui no Brasil com acessibilidade completa? Vamos lá. Gente, acessibilidade, eu vou falar de acessibilidade arquitetônica, tá? Pode ser que exista sim, mas um espaço, ele só é considerado de fato acessível se ele atende a todos os requisitos que estão indicados na legislação e nas normas, tá? Qual é a melhor maneira de você trabalhar a acessibilidade de um espaço ou de uma edificação? Na fase de projeto. Então, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro que projeta espaços e edificações, eu digo que você está no melhor dos mundos para trabalhar acessibilidade. Porque quando você está ali no campo do imaginário, é muito mais fácil de você implementar aqueles elementos de acessibilidade para tornar espaços com acessibilidade plena, que é o que a pessoa está perguntando aqui. Quando você vai trabalhar com edificações existentes, aí, meu amigo, eu vou te falar que o buraco é mais embaixo, é muito mais complicado de você pegar uma edificação existente e ter que ficar trabalhando a acessibilidade por meio de adequação. Então a gente tem que pegar as ferramentas disponíveis e conseguir tornar espaços e edificações acessíveis. Mas o melhor dos mundos é quando aquela edificação está na fase de projeto, onde você consegue de fato fazer com que aquele edifício, ou aquela edificação ou aquele espaço já nasça, já seja concebido atendendo a requisitos de acessibilidade. Mas se isso não é possível, você tem que partir para a adequação, que é possível também. É mais difícil, é mais desafiador, mas também é possível. Mas um espaço plenamente acessível é aquele que vai atender a todos os requisitos de acessibilidade presentes no referencial técnico. E eu vou falar para vocês que é muita, mas muita coisa. E uma coisa que eu falo e repito sempre é que a acessibilidade, que o senso comum acredita que a acessibilidade é bem diferente do que está na legislação e nas normas, tá? Então pode ser que você chegue em algum espaço e ache, nossa, meu Deus, esse espaço aqui é acessível, eu já tenho piso tátil, eu tenho um sanitário acessível, eu tenho aqui as vagas para PCD, então esse espaço aqui é acessível. Porém, um profissional deve entender que, além de ter os requisitos de acessibilidade, esses requisitos devem atender ao que está indicado na legislação e nas normas. Então, não basta eu ter, por exemplo, uma vaga de estacionamento acessível. Eu preciso saber se a quantidade está adequada, se a localização dela está adequada, se a sinalização dela está adequada, se ela está associada a uma rota acessível. Então, se eu tenho um acesso, eu tenho que ver como que aquilo funciona. Se eu tenho um controle de acesso, eu tenho que ver se ele é acessível. Se a sinalização tátil no piso está de acordo lá com a NBR 16537 para poder trabalhar a acessibilidade, dando a referência à pessoa com deficiência visual. Pode ser que em algumas situações nem precise dessa configuração de piso tátil, devido à natureza daquele espaço, a maneira que aquele espaço vai ser utilizado. Então, existem muitas particularidades que devem ser atendidas, tá? Então, você entender, saber que se um edifício ou um espaço ou uma edificação atende à acessibilidade plenamente é algo que eu almejo, eu estou aqui exatamente para isso, para poder fazer com que essas informações sobre acessibilidade, mas tecnicamente, de maneira até correta, alcance cada vez mais pessoas, tá? Mas deixa eu pensar que se eu já vi em algum lugar assim acessibilidade plenamente atendida. Gente, que eu me lembre, não, viu? Sempre tem uma coisinha, uma questão ou outra ali para ser atendida. Mas eu acho, independente de eu já ter visto ou não, que a acessibilidade atualmente ela é muito melhor que há muitos anos atrás. Então eu vejo isso muito claro assim na minha frente, como que essa questão da acessibilidade está cada vez mais presente na sociedade. É um tema que está sendo cada vez mais abordado, cada vez mais cobrado, não só por órgãos fiscalizadores, mas também pela população. Estão despertando um pouco mais para essa questão da acessibilidade ou da falta de acessibilidade. Porque há uns anos, gente, você vê o Decreto Federal 5296, que regulamenta lá a Lei Federal número 10.098, que trata da acessibilidade,
A lei é do ano 2000 e o decreto federal 5296 de 2004. A gente está em 2024. Há uns anos atrás, era assim, muito difícil você ver essa exigência tão forte ao cumprimento de requisitos de acessibilidade. Hoje isso está cada vez mais presente e eu sei disso porque aqui eu tenho uma empresa que trabalha, atua exclusivamente com acessibilidade e eu recebo aqui demandas de muitos clientes que falam, eu fui fiscalizado aqui pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho, MEC, gente, prefeitura não está querendo liberar meu alvará aqui porque eu não tenho acessibilidade. Então, se você pensar que há alguns anos atrás, as prefeituras não barravam um alvará de funcionamento por falta de acessibilidade. E a legislação é do ano 2004, entendeu? Então, hoje em dia, isso está cada vez mais presente, sendo cada vez mais exigido. Então, se os espaços e as edificações não atendem a requisitos de acessibilidade, eu percebo um caminho positivo para que esse atendimento seja cada vez mais pleno e também junto com a conscientização das pessoas com relação ao atendimento a esses requisitos de acessibilidade, que, como eu disse, não é um favor, é uma obrigação legal que deve ser atendido para as pessoas, para os usuários, não só usuários com deficiência, mas tem muitos itens de acessibilidade que são para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, tá? E cada vez mais isso está sendo exigido. Então, esse mundo aqui, onde todos os espaços, todas as edificações são acessíveis, é algo que eu almejo, que eu vejo em um futuro aí muito próximo a gente conseguir ter cada vez mais espaços assim, para que todas as pessoas consigam utilizar com autonomia e com segurança, que são as premissas aqui da acessibilidade. Acessibilidade não só arquitetônica, mas todo tipo de acessibilidade, tá bom, gente? Então, por hoje, gente, nesse feriadinho, essa chuvinha, né? Ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês que participaram, ó. Cris Plus Sages, Engenheiro Gefara, JUB, Carla Beatriz também, Acesturcom também. Vou acenar para todas as pessoas aqui, tem muita gente. Arquimárcio Quaresma também entrou. Nancy Tardim, cadê Nancy, gente? Nancy Tardim também. Tenham todos um excelente dia. Tem mais gente aqui, ó, gente. Tenham todos um excelente dia. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês de novo na próxima quarta-feira com um tema técnico. Ainda não sei qual vai ser, mas tema técnico que eu vou trazer. Gente, eu amo falar sobre tema técnico. Então, se você tem alguma sugestão, se você quer saber sobre alguma coisa, manda pra mim aqui, que eu vou falar, que eu amo falar sobre isso, tá bom? Então, é isso, gente. Tenham todos um excelente feriado, um excelente dia. Um beijo pra vocês.